E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora praticar? Hoje a gente vai verificar a existência com a função SOM, que é um método de array que testa se ao menos um elemento no array passa no teste implementado pela função fornecida. Ele vai retornar true se ele encontrar o elemento que satisfaz a condição, ou false se ele não encontrar. O SOM é útil quando a gente precisa saber se algum elemento atende a um critério, sem precisar encontrar o elemento em si ou iterar por todo o array depois de ter o nosso primeiro sucesso. Resumindo, traduzindo para o português, o SOM vai procurar algum elemento dado a nossa função que esteja dentro daquele array. Ele cumprindo a nossa função ali, ele correspondendo à nossa função, o SOM vai retornar para a gente true, se ele encontrar o item lá, ou false se ele não encontrar, beleza? O SOM ele não retorna o item em si. Então, ele vai sempre retornar para a gente true se ele achar o item ou false se ele não achar. Então, bora para a nossa primeira prática para ficar mais fácil de entender isso daí. Então, vamos lá, pessoal. Para a nossa primeira prática, a gente vai verificar se tem algum número negativo no array. Então, a gente vai ter o array ali com vários números e a gente vai usar o SOM para verificar se pelo menos algum número dentro daquele array é negativo, tá bom? Então a gente vai ter aqui uma constante chamada números e ela vai receber... Opa, peraí que eu coloquei ao contrário, né? Vai ter a constante números e ela vai receber ali os seguintes valores. Vai ser 10, menos 5... 25, 30 e menos 8. Pronto. Fechamos aqui o nosso array. E agora a gente vai aplicar nossa função SOM aqui para descobrir se tem algum número negativo nesse... Pô, eu coloquei números ali, né? Números. Se tem algum número negativo nesse array, tá? Então vamos lá. A gente vai criar aqui uma constante que vai se chamar negativo, número negativo. Vai se chamar número negativo e ela vai receber aqui a função números.SOM, abre e fecha parênteses, e aqui dentro a gente vai colocar a nossa função. O que a gente quer ali, né? A gente quer um valor que seja negativo. Então, esse valor vai receber a função valor menor do que zero, certo? Porque todo número negativo é menor do que zero. Então, assim, a gente acha ali nossos números negativos. Então, vai vir aqui console.log, abre e fecha parênteses, e a gente vai imprimir aqui o nosso número negativo. Dá um F8 para executar e trouxe para a gente aqui, ó, o true. Certo? Porque realmente tem um número negativo ali. Então, o que a gente fez aqui, né? A gente pegou aqui o SOM, né? A gente viu se algum, SOM é algum, né? Então, se algum valor dentro de... Oxi, o que eu fiz aqui? Se algum valor... Ah, eu tirei o O dali. Se algum valor dentro de números, que é a nossa constante, corresponde à função valor menor do que zero. Então, se algum número aqui for menor do que zero, ele vai retornar para a gente aqui true. Se fosse falso, então vamos colocar aqui, por exemplo, trocar, né? Vamos colocar se fosse maior do que 50. Se dentro ali de números algum valor for maior do que 50, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer false, porque não tem nenhum número aqui maior do que 50, beleza? Mas vamos deixar aqui 0, que é a nossa atividade, né? Então, realmente é true. E se não tivesse nenhum número negativo ali, ele também traria para a gente um false, né? Por exemplo, ó, pronto, não tem nenhum número negativo, ele também trouxe false. Mas como tem, ele vai trazer o true. E lembrando que ele não traz o número, né? Ele não vai retornar para a gente valor. O SOM, ele só vai te falar se tem ou não
o valor que corresponde à nossa função dentro desse array. Ele não retorna o valor em si. Ele sempre vai trazer esse valor, esse número booleano para a gente, né? Esse valor booleano, que é true ou false. Beleza? Então, bora lá para a segunda atividade, para a nossa segunda prática, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá, galera. Para a nossa segunda prática, a gente vai ter um array de objetos de produtos com nome e disponível. E o valor booleano ali, né? Se ele tiver disponível, vai ser true. Se ele não tiver disponível, vai ser false. Então, a gente vai usar o SOM para verificar se há pelo menos um produto disponível nesse nosso array, que vai ser o estoque, né? Então, vamos lá, criar constante aqui. Estoque. Ele vai receber o array com os seguintes objetos. Vai ser aqui o nome, vai ser cadeira. O nome aqui vai ser cadeira. Esqueci 2 pontos aqui. 2 pontos, cadeira, vírgula. Então ele vai estar disponível. A gente vai ter aqui true ou false. Então aqui, esse aqui vai ser false. Fechamos o nosso primeiro objeto. Vamos para o segundo. Então o nome desse aqui vai ser mesa. E ele vai estar disponível. Esse aqui vai estar. Então esse aqui vai ser true. Deixa eu só ver se eu escrevi. É disponível, não, né? Disponível. Senão ele não vai achar nunca. E aqui o último objeto vai ser o nome. E pode ser armário. E ele vai estar disponível. Nesse caso aqui, ele não vai estar disponível. Vamos ter só um disponível ali nessa atividade. Então, fechamos ali o nosso array. Temos ali o estoque com cadeira, cadeira disponível false, nome ali, mesa disponível true, então a gente tem mesa, e armário a gente não tem, está disponível false. Beleza? Só que a gente vai descobrir isso usando o SOM. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter uma constante que vai se chamar estoque. Não, busca estoque. Ou status do estoque. E a gente vai ter aqui. Ele vai receber a função estoque.som, abre e fecha parênteses. Até aqui nenhuma novidade, né? E a gente agora vai buscar lá dentro o que a gente quer, né? Então, o que a gente quer saber ali no estoque, né? Se ele está disponível ou não. O que é? É o produto. Então, a gente vai buscar um produto ali que corresponda à função produto, ponto, a gente quer o quê? Disponível, né? Que vai ter o valor booleano. Então, a gente vai usar ali o disponível igual a true. A gente quer saber se ele tem, certo? Então, fecha aqui a nossa função e console.log. A gente puxa ali o status estoque e dá um F8. Beleza? Então, aqui a nossa função verificou no estoque, né? Então, verificou no estoque se tem algum produto que esse produto, o disponível dele é igual a true. Então, ele trouxe para a gente ali que sim, tem um item disponível no estoque, que é a nossa mesa, né? A gente sabe aqui que é a mesa, porque a gente está vendo aqui o array. Mas, nesse caso aqui, a gente só veria se tem produtos disponíveis no estoque. Então, se aqui também fosse false, por exemplo, ele ia retornar para a gente ali false. Tá vendo que a gente está buscando ali se tem algum produto disponível no estoque. E ele está falando para a gente aqui que não temos produtos disponíveis no estoque. Se a gente tivesse, retornando ali, ele retornaria o true, falando que sim, tem produto disponível no estoque. Beleza, galera? Então, bora lá para a nossa terceira
Essa é a nossa terceira prática, né? A gente vai para a terceira prática. Então vamos lá, galera. Para a nossa terceira prática, a gente vai confirmar se algum usuário é administrador. Então a gente vai ter um array de objetos de usuários com nome e a role. Por exemplo, ali a gente vai ter o usuário admin. Então a gente vai usar o some para verificar se existe pelo menos algum usuário com essa role ali, né, de admin. Então bora lá, vamos criar aqui nosso array, que vai ser a const equipe, e ela vai receber o array com os objetos. Nome, que vai ser aqui o nosso usuário, né? Que vai ser o João. E o João vai ter a role de usuário. Ele é só usuário. Certo? Fechamos aqui esse nosso primeiro objeto. Vamos para o nosso segundo objeto. Então aqui vai ser nome. Esse usuário aqui vai ser a Maria. E a Maria vai ter a role de admin. A Maria vai ser admin. Fecha esse objeto aqui. Vamos abrir o próximo, que também é nome. E esse carinha aqui vai ser o Pedro, famoso Pedro, com a role de usuário. O Pedro também é só usuário, ele não é admin. Fechamos aqui o nosso objeto, fechamos o nosso array e vamos lá. Então o que a gente quer saber, né? Se dentro desse array equipe tem algum admin. Então vamos lá. A gente vai criar aqui uma constante que vai ser vamos ver. O que pode ser aqui? O busca admin. O busca admin, bem didático, né? Então o busca admin vai receber o quê? A constante ali equipe com a função some. A gente abre e fecha parênteses. E agora a gente vai buscar o quê? Um usuário. Se eu botar o usuário ali, eu acho que vai ficar muito estranho, né? Então a gente vai buscar ali a role, a função. Melhor, vamos buscar a função admin. Então a função admin vai receber aqui a função ponto role, né, que é o que a gente está buscando, tem que ser igual a admin. Então beleza. A gente está buscando aqui na equipe, né, que é essa galera aqui. Então a gente está verificando se na equipe alguém aqui, né, alguém dessa equipe tem a função que vai receber, a função que recebe a função, vai receber aqui a função .role, que vai ser esse carinha aqui. Então a gente está buscando pelo usuário ali ou admin. No caso aqui a gente está buscando admin. Então alguém na equipe vai ter a função que vai ser a role de admin. A gente quer saber se tem ou não. Então a gente vem aqui console.log e coloca ali o busca admin. Dá um F8 e true, é verdade. Tem alguém dentro dessa equipe aqui que tem a role de admin. A função dela, né? O cargo. Vamos colocar cargo para não ficar tão falando um monte de vezes função, fica melhor, né? Eu estava tentando lembrar de cargo, agora eu lembrei. Então vai ficar aqui o cargo. Então a gente está buscando dentro da equipe, né? Se alguém dentro da equipe tem o cargo que corresponde a essa função aqui, cargo.role igual a admin. A role é essa daqui e a gente realmente tem. A gente tem aqui o admin, certo? E ele trouxe para a gente aqui true, porque realmente tem. Beleza, galera? Então essa daqui foi a função some. Espero que vocês tenham gostado dessa prática aqui também. Ela é bem parecida com o find, né? Só que ao invés dela retornar o valor para a gente, né? O find também ele traz o primeiro valor que ele acha, né? Mas ele traz o valor.
O SOM, ele só traz se tem ou não. Isso aí realmente é útil para quando você não sabe exatamente ali o que você está buscando dentro da sua, do seu array, né? Então você não precisa buscar o coisa exato, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, eu sou aluno, eu sempre gosto de deixar isso no final do vídeo. Eu sou aluno, eu não sou professor, eu também estou estudando e eu gosto de estudar dessa forma. Eu gosto de estudar explicando, porque eu acho que quando você consegue explicar, principalmente com as suas palavras mesmo, quando você consegue explicar o que você está estudando, é sinal de que você está entendendo melhor aquilo. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, alguma correção, alguma dica. E um abraço para vocês. Eu fui.